página aqui, e aí eu já pus para gravar, certo? Depois vai ter o upload do vídeo lá no YouTube. Esse comecinho, beleza, eu pego os prints e mando para vocês, tá? Então, modelo cinético molecular seria uma questão em que quando você está calibrando o pneu do carro, né, você pega a mangueira do posto e acopla ela no bico do cilindro da roda, né? Ela vai começar a ligar, né, a bomba de ar a qual ela está ligada e envia ar para dentro do pneu, né? Aí começa a ter um aumento da pressão interna, né? O aumento da pressão dentro do pneu. Pressão de quem? Né? Quem que está fazendo essa pressão? O ar, o próprio ar, as próprias moléculas de ar, elas fazem isso. Certo? Aí elas começam a inflar, né? Expandir e encher dentro do pneu. E pressão é força, né? Faz força contra as paredes, né? Vamos dizer, do pneu, que é de borracha, tá? Então ele vai aumentar a pressão interna, certo? Porque o que a gente quer fazer ali, né? A gente quer fazer que a pressão interna seja próxima da pressão externa, né? Da pressão atmosférica. Então, a gente utiliza uma pressão ali de calibração que fica próxima da pressão atmosférica, né? Que é em torno de 100 mil pascals, né? Certo? Então, a gente quer fazer com que a pressão interna seja próxima da pressão externa, né? Alguns de vocês utilizaram esse valor na resolução dos exercícios. Talvez vocês se lembrem, né? Pressão atmosférica 1,02, né, vezes 10 elevado à quinta pascals, né? Enfim, certo? Talvez você se lembre. Aí a gente faz isso, aumenta a pressão interna, com o aumento da pressão, as moléculas, igual na panela de pressão, né? As moléculas começam a fazer força contra a parte de dentro da borracha da roda e vão ali. E aí começa igual. Talvez se você. O motor do carro é um exemplo bom para associar isso, né? Ou um liquidificador, talvez, mas o motor do carro é um exemplo bom que faz a pressão ser grande, né? Contra o recipiente que você tem ali. E quando aumenta a pressão, turma, acontece o aumento da temperatura junto, né? Por isso que a temperatura de quem? Das moléculas de ar também, tá? Por isso que o pneu ele tem que ser de borracha, né? Porque a borracha ela é isolante. E sendo isolante, ela não transmite calor, né? Não recebe calor, não transmite calor, né? O calor fica guardado dentro das próprias moléculas de ar, né? E assim a borracha não derrete, certo? Tudo bem, beleza? Aí a borracha fica ali sem acontecer nada com ela, né? Certo? Aí aumenta a temperatura, ou seja, voltamos na panela de pressão, tá? No mesmo caso da panela de pressão, aumenta a temperatura, tudo bem? E você vai formar como se fosse um manômetro. Lembram deste aparelho? Aparelho de medir pressão do ar, certo? Como se fosse um manômetro, né? Na verdade, o aparelho, né? O calibrador ali que você é digital, ele é um manômetro, né? Talvez vocês se lembrem disso, que nós falamos nas primeiras aulas, que aonde, por exemplo, temos um manômetro, né? Aonde seria? Manômetro no posto de gasolina, né? Tem um manômetro.
né? Em determinados equipamentos médicos para eletrocardiograma, exame de eletrocardiograma, tem manômetro também, por causa da pressão do ar, né? Para verificar junto com os batimentos cardíacos, certo? Da pessoa, a pressão do ar, né? No corpo dela, certo? A pressão porque ela está respirando, né? Então você coloca enfim, parecido com um respirador, né? E para medir a pressão do ar, né? Que ela está respirando, para verificar se a respiração está sendo com valores próximos assim de uma pessoa, né? Fazendo alguma atividade, né? Ou, enfim, se movimentando. Isso faz parte de alguns exames, né? Que, enfim, e o manômetro, ele tem um manômetro. Aí o manômetro ele pode ser considerado tanto nesses casos, né? Como no caso da borracha, quando calibra o pneu, um manômetro, tá? Então acaba sendo um aparelho de medir a pressão, né? E quando calibra o pneu, vai enchendo ali, pressão do ar aumenta, beleza? Aumenta a pressão, aumenta a temperatura e aí a gente vai ter um aumento da pressão e da temperatura, né? Fazendo, mas o modelo cinético molecular ele fala exatamente isso. Quando a pressão aumenta, né? A temperatura aumenta, as moléculas elas ficam, né? Com velocidade maior, mais alta, tá? Então, essa velocidade das moléculas, beleza? Aí vai subindo, subindo, porque está aumentando a temperatura, tá? Certo? Beleza? Então, as moléculas vão, a velocidade delas vai ficando mais alta, né? E quando a gente está cozinhando, acontece a mesma coisa, né? Quando nós estamos utilizando ferro de passar, ou dentro do motor do carro, né, que a gente está usando esse exemplo, acontece a mesma coisa, né? O aumento, quando aumenta a pressão do gás, né, aumenta a temperatura dele, começam as moléculas a se mover com mais velocidade, tá? Na verdade, isso tem uma sequência, turma, para ocorrer, que seria qual? Você tem um corpo com uma temperatura mais alta ou uma pressão mais alta. No caso do pneu, né, que você vai calibrar, a pressão mais alta está na bomba de ar, certo? Então, a bomba de ar envia pressão pro pneu, beleza? Com o aumento da pressão, aumenta a temperatura do gás, tá? Isso a gente vai entrar, vai estudar transformações gasosas, mas quando se aumenta a pressão do gás, a gente faz a energia interna ele aumentar, tá? Tudo bem? Já podemos começar a chamar essa energia de U, tá? Para futuras aulas. Aí vocês podem anotar ou tirar um print ou uma foto. Então, energia interna faz as moléculas do ar, a energia interna delas aumentar quando você adiciona pressão a elas. Beleza? Você adicionou pressão, tá? E aumentou a energia interna delas, certo? Isso tá em Clapeyron, né? O estudo que o Clapeyron faz, né? Que tem as equações, a equação de Clapeyron, né? PV é igual a nRT, tá? Mas a gente vai estudar ainda. E outras transformações com pressão constante e a volume constante também, certo? Nós vamos ver que no carro acontece algumas, na geladeira acontecem outras, certo?
e na continuação, logo mais. Então, quando se adiciona pressão a um gás, né, faz a energia interna das suas moléculas subir. Tudo bem? Isso vocês podem anotar, tá? Faz a energia interna subir. Ao aumentar a energia interna, pelo modelo cinético molecular, pessoal, que é esse aqui em cima, tudo bem? Ao aumentar a energia interna, é igual ao gás receber calor. Quer dizer, quando um corpo recebe calor, a energia das suas moléculas aumenta, sobe, né? Quando um gás recebe pressão de fora, adicionada a ele, aumenta a energia interna. Então, a energia das moléculas aumenta da mesma forma, tá? Então, quando você quer esquentar um gás, não só aumentando a temperatura dele, fornecendo uma chama, né? Uma fonte quente para ele esquentar. Né? Você pode fazer isso aumentando a pressão. Em laboratório, dá bastante para fazer isso, porque você tem bomba de pressão, bomba de ar, você pode ter bomba de, enfim, de outros tipos, para aumentar a pressão dos gases, né? Então, no laboratório, a gente pode fazer isso, certo? Quando a gente voltar para o colégio, vamos tentar fazer alguns experimentos nessa linha. Aí, a energia das moléculas aumenta. Então, ela, de qualquer forma, a temperatura delas está aumentando, certo? Quando a energia aumenta, quando a energia interna, né, aumenta, isso nós estamos falando de um gás, tá? A temperatura aumenta junto. Tudo bem? Certo? Então, isso vai estar descrito na primeira lei da termodinâmica, que nós vamos estudar também, tá? Isso vai estar escrito na primeira lei da termodinâmica, aonde nós vamos achar assim, ó, U é igual a Q menos T. Certo? É que a energia interna aumenta se a gente fornece calor pro gás, né? Ou se quando fazemos um trabalho, né? Comprimimos o gás, porque quando você comprime o gás, o trabalho sobre ele é negativo, né? A gente chama de negativo, é o inverso. Então, quando o gás é comprimido, a energia interna dele aumenta, né? Porque a pressão dele aumenta. Tudo bem? Aumenta a pressão do gás quando ele é comprimido, igual o motor do carro, que acontece no motor do carro. Então, quando você faz isso, você aumenta a pressão, você aumenta a energia interna. Tudo bem? Isso está baseado em algumas outras transformações gasosas também, que é, por exemplo, a do Boyle, né? A do Charles Boyle, que é aquela hipérbole, certo? Só para falar deste rapidamente, que é assim, quando o volume diminui, a pressão aumenta, certo? O volume diminui, pressão aumenta. Tudo bem? Que a hipérbole por causa da forma do gráfico, né? Então, o gráfico, ele é uma hipérbole, e a relação entre estes dois fenômenos, né, foi descoberta pelo Boyle, né, e pelo colega dele, o Mariot, né, o Mariot, ou Mariot, que foi descoberta por esses dois esta relação, mas isso tem que manter a temperatura igual, constante, certo?
Então, quando você fizer esse experimento, você tem que ver que a temperatura ela está constante, tá? Mas aí, se você mantém a temperatura constante, né? Contrai, igual no motor do carro, né? Quando comprime o gás, a pressão dele aumenta, faz a pressão aumentar, certo? A mesma coisa o calibrador de ar do pneu do posto, certo? Tudo bem? Pessoal, esta parte, tudo bem por enquanto? Vocês estão podendo anotar no caderno, sim? Certo? Beleza? O forno micro-ondas é o mesmo processo, tá? O forno da casa de vocês é o mesmo processo também, que ele utiliza transformações gasosas, né? Que se a temperatura, você pode aumentar a energia do gás dando chama nele, né? Pondo calor sobre ele, ou comprimindo, né? Isso acontece, por exemplo, em postos de gasolina mesmo, em aquela o elevador hidráulico, né? Que o elevador hidráulico é utilizado para elevar o carro, por exemplo, né? E aquilo utiliza uma transmissão de pressão, só que o ar ele é comprimido, ele é levado para um compartimento separado, onde a área de secção transversal do cilindro é menor. Vocês fizeram um exercício desse na lista, né? Exercício sobre elevador hidráulico do carro. Quem que lembra desse daqui? Fizeram esse exercício na lista, né? O ar é levado para um cilindro com a área de secção menor, e ele pode fazer o quê? Aumentar multiplicar a força, né? Feita por ele, multiplicar essa força, que é o princípio, né? Que a gente estudou lá em princípio de Pascal, tá? De transmissão de pressão num fluido, certo? Tudo bem? Estão lembrados dessa parte também? Transmissão de pressão num fluido, princípio de Pascal, pega a pressão, leva para outro lugar, outro ponto, com uma área menor, e multiplica-se a pressão, né? Faz a pressão aumentar. Quer dizer, comprime o gás, né? Está baseado na compressão do gás ou do fluido, né? Que é um líquido, na verdade, né? Que faz a pressão aumentar, a força aumentar, né? Então, quando a força chega do outro ponto da máquina, ela chega aumentada, né? A força é ampliada por causa da pressão, né? Feita, que é maior, certo? Maior por quê? Porque o gás, o líquido, ele foi comprimido, turma. Isso está ligado. Isso está ligado a trabalho, certo? O conceito de trabalho, que é você comprimir o líquido, ou como comprimir um gás, né, no calibrador de pneu, e faz a pressão das suas moléculas ficar maior. Isso está baseado no Boyle, então, né? No Boyle-Mariot, né? Quando aumenta a pressão, mas para isso tem que manter a temperatura fixa constante, não pode deixar ela variar. Tanto que o calibrador de posto, por exemplo, é isolado termicamente, né, do ar fora dele, tá? Porque não pode trocar calor, não pode receber calor de fora, nem dá, certo? Então é isolado termicamente, igual o outro caso aqui, né? Do, do elevador hidráulico, né? Do forno da sua casa, do forno de micro-ondas também, né?
O forno é tipo, se você olhar bem o forno de micro-ondas, ele, enquanto está aquecendo, as moléculas de água dos alimentos, ele não deixa entrar calor de fora, não entra. Tanto que a parte da frente dele é isolante térmico, né? Certo? Alguns é vidro, outros é plástico, né? As paredes do lado são metálicas, mas por dentro é isolante. Então é uma câmara se chama adiabática, tá? Nós vamos estudar também, mas não deixa o calor entrar. Então, nesses princípios que estão baseados em transformações gasosas, você pode aumentar a temperatura fornecendo calor ou diminuindo, comprimindo o gás, certo? O que é feito, por exemplo, no botijão da sua casa, quando ele vai queimar, né? Você acende e libera faísca. No motor do carro, e a pressão do gás aumenta. Aí, quando a pressão aumenta, a temperatura sobe junto. Tudo bem? A temperatura vai aumentar também, certo? O inverso disso acontece aonde? Na geladeira, né? Então, onde a gente pode olhar o inverso disso, pessoal? Na geladeira, porque a geladeira é o contrário do motor do carro, né? Geladeira, ela tira calor do ar dentro da geladeira, certo? Ela tira calor do ar e coloca esse calor para onde? Dispensa ele por trás da geladeira, né? E envia o calor para fora. E você pode perceber que é quente atrás da geladeira, né? Fica quente lá, porque o motor dela ele está fazendo isso, bombeando o calor do ar dentro da geladeira, isso lá em cima, onde fica o congelador dela, né? A parte do freezer, né? Que nós chamamos freezer, mas é atrás desse compartimento, certo? Tudo bem? Aí o calor é retirado do ar, o motor elétrico da geladeira bombeia o calor de dentro para fora e faz o calor sair por trás da geladeira, né? De modo que ela envia, né, ou libera calor por trás, certo, pessoal? Beleza? Então ali é o contrário, né? Tem algumas partes, o ar ele não está sendo comprimido, né? Ao receber calor, ele está sendo expandido, né? Logo que o calor é enviado para o gás da geladeira, certo? Que está circulando atrás dela, o gás, as moléculas do gás, elas expandem, certo? E depois libera o calor contido nelas, as moléculas liberam o calor contido nelas, contido entre aspas, né? O calor não está contido. Liberam o aumento de energia térmica que elas receberam por causa do calor, tá? Mas isso fez a energia interna das moléculas aumentar, tudo bem? Quando recebe calor, aumenta a energia interna das moléculas e envia o calor depois para fora. Esse aumento de energia térmica, ele é transmitido para fora da geladeira depois, para o ar de fora. Tudo bem? Mas dentro desses termos, pessoal, então, modelo cinético molecular, né? E dentro desses termos, vocês podem ter reparado que algumas vezes o gás expande, outras vezes ele contrai, certo? Tudo bem? Quando que ele, por exemplo, contrai? As moléculas de ar contraem, ou de fluido, né? Em alguns desses exemplos que nós vimos. Quais a gente pode achar que, em determinado instante, as moléculas do gás se encolhem, elas se contraem?
Esse aqui é um, certo? Elevador hidráulico, por quê? Porque vai ter, quando o ar é enviado para o compartimento de área menor, ele é comprimido, a energia interna dele, né, no caso do fluido, aumenta. Tudo bem? Elevador hidráulico, no motor do carro acontece a contração antes de queimar o combustível, ele é comprimido dentro do tanque. O que vocês acham? No motor do carro, as moléculas de combustível, que é líquido, né, que é um fluido, e do ar que é injetado dentro do tanque, né, pela bomba de ar, né, um entra pela injeção eletrônica, né, que envia gasolina, diesel, álcool. Outro entra pela bomba de ar, e os dois são enviados para dentro do tanque. Aí, no motor do carro, a mistura é comprimida, certo? Olha só, a mistura é comprimida, ela é comprimida ali dentro. Então, fizemos um trabalho sobre o gás, né, de comprimir ele, fez a pressão das moléculas dele aumentar. Vai se tornar maior, tudo bem? Certo? Pressão maior, com a pressão aumentada e junto com o calor recebido da reação de combustão, né, que também é fonte de aumento de energia interna das moléculas, né? A reação de combustão, ela libera calor, certo? E aumenta a energia interna das moléculas. Quando a energia interna aumenta, né, nós voltamos naquela sequência, né? Aumenta a energia das moléculas. Essa sequência que nós estamos falando da aula passada, certo? Aumenta a energia das moléculas, aumenta a sua temperatura, né? Então é por isso que, por exemplo, na panela de pressão, quando você gera chama embaixo dela, aquece as moléculas de água, as moléculas de ar, né, que estão ali dentro, aumentando a pressão, aumenta a sua temperatura, né? Então a temperatura se torna maior. Aí começa a ser gerado o que ali dentro? Calor, certo, pessoal? Calor, que ele depende de ter uma fonte quente, né? Que esteja esquentando, certo? Uma fonte com temperatura mais alta, né? Aí ela começa a enviar calor. Então, o calor ele foi recebido pelas moléculas e uma parte, né, que fez a energia interna das moléculas aumentar, a pressão aumentou, a temperatura aumentou. Então, a temperatura do motor começa a subir, subir e aumentar, né? Durante o funcionamento dele, vai ter algumas horas em que ela vai abaixar também, né? Nós vamos estudar em ciclos térmicos, né? Por exemplo, o ciclo de Otto, né? Os ciclos de termodinâmicos, né? Então, aumentou a temperatura, tá? Mais uma coisa que nós percebemos é que o gás, ele se dilatou, tudo bem? Ele se dilatou, certo? O que foi isso? Na página 339, tem sobre dilatação, então, né? Dilatação térmica. Então, uma das coisas que acontece no gás é a dilatação. As moléculas de ar receberam calor, foram comprimidas, né? A energia interna delas aumentou, elas se dilataram, igual acontece no termômetro, certo? Vocês lembram da aula sobre termômetros, né? Que nós falamos um pouco dos termômetros, né? Que tem álcool dentro dele, certo? Então você tem álcool ali dentro. O álcool, quando coloca no seu corpo está mais quente.
Então, envia calor para o álcool ele vai receber calor, a energia das moléculas vai aumentar e a temperatura vai aumentar. Quando a temperatura aumenta, ocorre a dilatação. Então, a dilatação é as moléculas começarem a se dispersar, né, mover com mais velocidade, aí elas vão ficar longe umas das outras, não vão estar mais perto. Elas vão ficar longe umas das outras e vai subir, né? O álcool vai subir dentro do termômetro. Ele vai ficar subindo, ele continua subindo, até que a energia que ele está recebendo do seu corpo, né, seja igual a que ele vai começar a enviar para o seu corpo. Por exemplo, quando ele está recebendo calor, né, o calor entrou no álcool, né, a energia das moléculas dele começa a aumentar, certo? Então elas vão começar a se mover com mais velocidade, né? Aí elas vão ficar longe umas das outras. E a energia delas, né, vai aumentar, vai ficar aumentando. Quando a energia das moléculas do álcool ficar igual à energia das moléculas do seu corpo, o álcool ele não vai conseguir alterar mais a temperatura do seu corpo. Por exemplo, ele continua enviando energia, calor para o seu corpo, mas na mesma quantidade, na mesma medida que ele está recebendo. E isso foi falado, né, como equilíbrio térmico. Então, equilíbrio térmico, né, a energia que o álcool fornece para o corpo da pessoa, que é a energia de suas moléculas, é igual à energia que ele recebe do corpo da pessoa, que é a energia das moléculas do corpo. Quando a energia das moléculas do álcool for igual à energia das moléculas do corpo, equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura do álcool vai ser igual à temperatura do corpo. Aí o álcool ele para de dilatar. Vocês perceberam que ele estava dilatando, ele subiu, né, pelo vidro, aí chegou uma hora que ele parou. Parou por quê? Porque atingiu o equilíbrio térmico, né? Porque a energia das moléculas do álcool ficou igual à energia das moléculas do corpo. Então, isso ocorreu no termômetro, e isso ocorreria, pessoal, no caso que nós estávamos falando antes do termômetro aqui, sim, no motor do carro. Ocorreu o equilíbrio, porque tivemos uma dilatação das moléculas de gases, né, de ar dentro do tanque, a temperatura aumentou. Depois, o calor foi enviado dali, né, porque quando você tem uma fonte quente, ela envia calor, o calor foi enviado, aí a energia destas moléculas mesmas, né, diminuiu. Aí elas foram se aproximando, se encolhendo e se contraindo. Então, aí a temperatura delas foi abaixando, né? E quando nós estudarmos o ciclo do motor, nós vamos ver que tem um instante em que a temperatura aumenta e tem um instante em que ela abaixa depois de aumentar, certo? No termômetro é a mesma coisa. O álcool recebe calor do seu corpo, ele se dilata, o nível de álcool sobe no vidro, né? Dentro do frasco, e ele vai recebendo calor, né? A energia das moléculas dele vai aumentando, vai subindo, até que a energia delas fique igual à energia das moléculas do seu corpo.
Aí quer dizer, a temperatura do álcool é igual à temperatura do seu corpo. Aí ficou igual. Tudo bem? Nós podemos notar a dilatação. A dilatação pode ser linear, superficial e volumétrica, né? Na página 340, tem sobre dilatação linear, que costuma acontecer nos trilhos de trem. Vocês sabem que de madrugada fecha o trilho para manutenção dos metais da linha, né? Por que isso? Porque durante o dia estava quente, certo? Estava quente, a temperatura do ar aumentou, certo? Quando a temperatura dela aumentou, ela começou a enviar calor para o trilho, para os metais do trilho, certo? Começou a enviar calor para os metais do trilho. Os metais do trilho, as moléculas dele, aumentaram a sua energia e aumentaram a sua temperatura. Quando elas aumentam a temperatura, elas se dilatam. Então, elas se dilataram, o trilho ele esticou. Você pode ver na página 340, um efeito está ilustrado sobre isso, né? O comprimento de uma barra aumentando de ΔL, né? ΔL, quem está com a apostila aí, está vendo essa figura? Alguém está com a apostila? O comprimento da barra aumentou, certo? Isso porque ela foi aquecida, ela recebeu energia térmica, né? A energia das suas moléculas aumentou, a temperatura aumentou e ela dilatou. Tudo bem? Tem alguns coeficientes de dilatação aqui do lado numa tabela, né? Chumbo, zinco, alumínio, prata. Isso é usado, pessoal, nas siderúrgicas, né? Só um instantinho. Siderúrgica ou metalúrgica, né? Que são usinas de fazem metais, né? Fazem ligas metálicas. E ali a gente observa que dilata, acontece bastante dilatação, né? Mas para o forno metalúrgico é para isso mesmo, né? Forno para fornecer calor, faz a energia das moléculas do metal aumentar, e o metal é bom condutor de calor ainda, né? Ele tem uma alta condutividade térmica, certo? Ele é bom condutor de calor, quer dizer, ele recebe calor e logo ele transmite, ele vai transmitindo calor, né? Então o metal ele se dilata, porque a energia das suas moléculas aumenta, começa a aumentar a sua temperatura e a distância média entre as moléculas vai aumentar, certo? Distância média entre as moléculas aumenta. Então, dilatou. Tá? Professor, Pode falar. como que aumenta a sua voz aqui? Não entendi. Sabe como que aumenta a sua voz aqui? Tá baixo pra caramba pra mim. Então, é porque ela tá no máximo já. Aqui, consegui. Você tá me ouvindo? Tô. Pessoal, tá me ouvindo bem aí? Tudo bem? Certo. Qualquer coisa me fala, tá? Então, aí na página 340, turma, esse efeito da dilatação, ele está ali e tem uma expressão que é... não, então, só a questão da usina, né? Aí, para eles forjarem, soldarem metais, fazerem determinadas peças assim, requer que a peça se dilate, né? Que ela aumente de comprimento, né? Então, a gente pode notar uma expressão ali embaixo, tá?
no final da página 340, que é assim, né? Delta L. Eu não tenho delta aqui no chat, tá? Mas a variação, né, de L, que é o quê? Alfa vezes L0, não tenho alfa também. Vocês estão vendo aí na apostila? Que aí vocês podem ver e delta T, né? Se vocês olharem na apostila, dá para ver melhor isso. Então, a variação ela pode ser calculada se você pegar o coeficiente de dilatação do metal, que pode ser alto, né, ou pequeno. Vejam a tabela um pouquinho mais em cima, né? Pode ser alto ou pequeno, vezes multiplicar pelo comprimento inicial da barra, multiplicar pela variação da temperatura, né? Num simulador, tem um exercício, no simulador do laboratório virtual da USP, né? Do Instituto de Física da USP. Depois eu envio o link para vocês, que é um simulador de dilatação térmica. E surgiu um problema numa metalúrgica, que tinha uma pessoa trabalhando ali, um funcionário, que o termômetro ele parou de funcionar, né? Tem um termômetro junto do forno, certo? E parou de funcionar ali, determinado instante ele parou de funcionar. E eles tinham que enviar a peça, né? Enfim, então, para saber qual a temperatura que variou da peça, porque eles têm uma medida certa para isso, certo? Tem uma tabela para um determinado metal, você tem uma variação de temperatura que precisa ser alcançada, tá? Para terminar a peça, né? E o termômetro tinha parado de funcionar, certo? Então, o que eles fizeram? Eles mediram assim, eu falando já, né? Mas vocês vão tentar fazer esse exercício que eu vou enviar por simulador. Aí eu posto no Classroom. Com essa expressão da dilatação térmica que está na apostila, achar quanto que variou a temperatura. Se você medir a quanto que foi a variação de comprimento e substituir os outros termos na equação, né? Eles sabem qual é o coeficiente de dilatação térmica e dá para achar quanto que variou de temperatura. Não, obrigado. É mentira, professor, é mentira, tá zoando. Aí você mediu a variação de temperatura, certo? Aí, do mesmo jeito, ó, aqui do outro lado, tem outras expressões, né, que você pode montar a partir dela, e lá no finalzinho tem uma outra expressão que você pode montar a partir da equação. Aí fica tudo conforme o exercício, né? Certo? O gráfico, turma, é linear, vocês estão vendo aí no final da página, tá? É linear, porque ele o comprimento aumenta, proporcional, né? À temperatura que aumenta, certo? Então, temperatura aumenta, comprimento vai junto. Na 341, tem uma ilustração da dilatação superficial. Só confirma se é essa página mesmo, certo? Que na minha tá assim, né? 341, aí tinha uma chapa, né? Uma placa, um bloco, e teve uma dilatação da área do bloco. Então, assim, a área antes ela era A1, né? Não, tipo, A1 não, A0 igual como é quadrada, né? A área do quadrado é lado vezes lado, certo? Aí ficou assim, tá?
L0 ao quadrado. Depois da dilatação, é que ela ficou assim. L ao quadrado, certo? Beleza? Quer dizer, as duas medidas que calculam a área aumentaram, aí aumentou a área no final depois, tudo bem? Certo, esta parte aqui tem umas mudanças de fórmula que vocês podem fazer da mesma linha, da dilatação linear, certo? Que elas estão mostradas aqui. Tipo, tem a expressão da dilatação superficial também, né? Vamos pegar ela aqui, só um instantinho aqui, ó. Deixa eu ver se dá para... Calma aí. Não. Tá. Só para quem não tem apostila, então, tá? Esse aqui é o da área. Expressão da área, né? E o do comprimento, que foi esse aqui. Tudo bem? E do volume, aí você vê, tipo, que quando compara a da área, expressão da área com a do comprimento, a constante dá duas vezes, né? A dilatação, quando é da área, é duas vezes a dilatação em linha, linear, né? Em linha, dilatação em linha. E quando você vai para o volume, é três vezes a dilatação da linha, né? Certo? Já vai chegando aí. E... Calma aí. É isso daí. Tá, espera aí. Então, foi, né? Chegou as três expressões. E com isso, pessoal, então, vamos fazer algumas atividades lá do Classroom. Eu vou postar para vocês, certo? Eu vou postar, eu vou colocar o meu WhatsApp junto, tá bom? Então, por enquanto é isso. Obrigado. Obrigado da aula para todos.